O livro de Atos dos Apóstolos é o quinto livro do Novo Testamento na Bíblia cristã. Ele foi escrito por Lucas, o mesmo autor do evangelho que leva seu nome, e funciona como uma sequência direta desse evangelho. A obra é um relato histórico e teológico dos primeiros anos do cristianismo. Acredita-se que tenha sido escrito por volta de 60 a 70 d.C. Estrutura geral, o livro pode ser dividido em duas grandes seções, dos primeiros anos da Igreja em Jerusalém e a expansão inicial, de Atos 1 a 12, e a missão de Paulo aos gentios, de Atos 13 a 28. Os primeiros anos da Igreja em Jerusalém e a expansão inicial, de Atos 1 a 12, focam na liderança de Pedro e outros apóstolos. A descida do Espírito Santo no Pentecostes e o nascimento da Igreja são eventos centrais dessa seção. Os primeiros milagres, a perseguição aos cristãos e o martírio de Estevão são destacados. A missão de Paulo aos gentios, de Atos 13 a 28, relata as viagens missionárias de Paulo e a propagação do Evangelho entre judeus e gentios. Conflitos, prisões e julgamentos de Paulo até sua chegada a Roma são narrados. Resumo detalhado por capítulos, introdução, capítulos 1 e 2, e a ascensão de Jesus, de Atos 1 após sua ressurreição, Jesus aparece aos discípulos, dá instruções e sobe ao céu. Os apóstolos escolhem Matias para substituir Judas Iscariotes. Pentecostes, de Atos 2 o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, que começam a falar em línguas. Pedro prega à multidão, resultando em cerca de 3.000 conversões. O crescimento da Igreja em Jerusalém, capítulos 3 a 7, e inclui milagres e pregações, e Pedro cura um coxo e prega no templo, ressaltando que Jesus é o Messias prometido. Os apóstolos enfrentam a oposição do Sinédrio, mas continuam a testemunhar. A vida comunitária dos cristãos é marcada pelo compartilhamento de bens, mostrando unidade. No entanto, o incidente com Ananias e Safira revela a seriedade da vida na igreja. Martírio de Estevão. Após seu discurso, Estevão é apedrejado. Expansão fora de Jerusalém, capítulos 8 a 12. Missões iniciais incluem Filipe pregando na Samaria e convertendo um eunuco etíope. Conversão de Saulo. Saulo, um perseguidor dos cristãos, tem um encontro com Jesus e se converte. Pedro e os gentios. Pedro tem uma visão que o leva a pregar aos gentios, começando com Cornélio, um centurião romano. Perseguição e livramento. Herodes executa Tiago, mas Pedro é libertado miraculosamente da prisão. As viagens missionárias de Paulo, capítulos 13 a 21, o incluem a primeira viagem, e Paulo e Barnabé são enviados pela igreja em Antioquia para pregar aos gentios. Enfrentam oposição, mas têm sucesso em várias cidades. Conselho de Jerusalém, Atos 15 discutem se os gentios devem seguir a lei de Moisés. Conclui-se que a salvação é pela graça, sem necessidade de circuncisão. Segunda e terceira viagens, Paulo expande sua missão, pregando na Grécia e na Ásia Menor. Paulo enfrenta perseguições, mas também vê o crescimento da igreja. Prisão e jornada a Roma, capítulos 22 a 28. Prisão em Jerusalém. Paulo é preso após ser acusado de profanar o templo. Ele se defende diante do Sinédrio e de governantes romanos. Viagem a Roma. Paulo apela para César e é enviado a Roma. Durante a viagem, enfrenta naufrágios e perigos, mas chega a Roma, onde permanece sob prisão domiciliar pregando o Evangelho. Temas principais: o Espírito Santo como protagonista, mostrando como capacita os apóstolos, realiza milagres e dirige a expansão do Evangelho. A universalidade do Evangelho destaca a inclusão de gentios, mostrando que a salvação é para todas as nações. A perseguição e fidelidade dos cristãos são evidentes, mesmo sob perseguição, a igreja cresce e mantém sua missão. A autoridade apostólica mostra como os apóstolos desempenham um papel central na fundação da igreja.